Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui está nós novamente para mais uma correção de simulado. Esse é o 9º simulado de direito eleitoral. Estamos desde o ano passado, né? Tive uma pausa porque eu tive que defender a minha dissertação de mestrado e nós fizemos uma longa pausa para a retomada desses simulados. Já estamos no 9º. A ideia é que nós tenhamos muitos e muitos outros simulados. Para você acompanhar, tem que me seguir lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Também nós temos um grupo de WhatsApp onde eu compartilho dicas diárias de direito eleitoral. Vou colocar aqui para vocês na tela o QR Code para vocês terem a oportunidade de pegar a câmera do celular para abrir o link do grupo, né? Então, deixa eu colocar para vocês aqui. Então, basta você posicionar a sua câmera aqui no QR Code e ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp, tá certo? Se você quiser, pode dar pausa no vídeo e antes de avançar. Além disso, eu também estou disponibilizando todos os simulados, desde a primeira edição, em formato de PDF, no seguinte link. Basta você digitar esse link aí na sua URL, no seu navegador, você vai ter acesso a todos os simulados. Tá? E a partir do momento que vai acontecendo outros simulados, eu vou disponibilizar esses outros simulados também nessa pasta. Ok? Oportunidade também de divulgar para vocês a 4ª edição do Manual de Direito Eleitoral para Concursos, né? É uma edição mega atualizada, tá bem legal, bem bacana. Os nossos cursos em vídeo, tanto de questões quanto teoria, também disponíveis lá no site eleitoralcombruno.com.br. Sem mais delongas, bora resolver as nossas 15 questões desse 9º simulado. Primeira questão. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Aqui fala sobre as etapas de criação dos partidos. Essa questão está correta, é a orientação do texto constitucional. O artigo é o número 17, artigo 17, parágrafo 2º. Então, quando eu falo de criação de partidos políticos, as etapas, basicamente, a etapa de fundação, a aquisição de personalidade jurídica no cartório de registro de pessoas jurídicas do local da sede do partido e o registro do estatuto no TSE, nesta ordem. Primeiro, adquire-se a personalidade jurídica e depois nós temos o registro do estatuto no TSE. É esta ordem que a questão número 1 trouxe. Tá? Aquisição de personalidade jurídica, registro do estatuto no TSE. Muito bem. Próxima questão, número 2. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos, aqui ficou faltando um para, mas isso não causa prejuízo à questão, tá? Então, ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos para acesso aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão, requisitos estes constitucionais, né? É assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda desse mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e ainda de acesso gratuito ao rádio, acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Essa questão, ela também está correta. Eu já explico para vocês. Quando o partido político, ele não preenche os requisitos para acesso aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e TV, você há de concordar que ele fica alheio aos demais partidos que alcançaram. Então, aquele eleito
filiado a um partido político que não alcançou os recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e televisão, o texto constitucional deu a oportunidade para ele se filiar a um outro partido, não perdendo o mandato, porque a regra no sistema proporcional é que se perde o mandato, né? Porque o mandato pertence ao partido político quando ele se desfilia sem justa causa, né? Nesse caso, dá a oportunidade, nesse cenário, para esse filiado que foi eleito mudar de partido político, não perdendo o mandato. Mudar para um partido que vai receber recursos do fundo partidário, que vai ter acesso gratuito ao rádio e televisão, né? Esse partido será beneficiado por todas essas condições. Então é uma oportunidade dada a esse filiado eleito por um partido que não preencheu os requisitos. E o final aqui é interessante. Essa filiação que vai acontecer agora, essa filiação salvadora, né? Ela não será considerada para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e ainda de acesso gratuito ao tempo de rádio e TV. Então, questão número 2, correta. Próxima questão. Os partidos políticos devem aplicar no mínimo 5% de recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Bom, esse percentual ele está correto, 5% do fundo partidário, então, para a criação desses programas de promoção e difusão da participação política feminina das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Ainda estamos no texto constitucional e o artigo é o 17 e o parágrafo é o 7º. Ok? Questão número 3, também corretíssima. Bacana? Bora então agora para a questão número 4. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o famoso FEFC, o fundão eleitoral, e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita em rádio e TV a ser distribuído pelos partidos às candidatas, deverão ser de no mínimo 30% proporcional ao número de candidatas e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e também o interesse partidário. Questão interessante, falando sobre a distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. Esse dispositivo também está no artigo 17, parágrafo 8º, e tanto o Fundo Especial de Financiamento quanto o Fundo Partidário, nós vamos ter que destinar, no mínimo, 30% proporcional ao número de candidatas. Então, o partido político recebe um valor X do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e tem um número Y de candidatas. Esse valor, vamos supor que ele tem ali um percentual, né, de candidatas, X. Esse percentual do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que vai ser destinado às candidatas, tem que ser no mínimo de 30%. Ah, pode ser 40%, pode ser 50%, pode ser 60%, não tem problema, né? Melhor ainda, abaixo de 30% não. Então, se, por exemplo, lançou 50% de candidatas e 50% de candidatos, o interessante seria que a distribuição desses recursos também obedecesse a 50%, né? Mas a legislação, a Constituição, melhor dizendo, prevê esse mínimo de 30%. Então, a questão 4, ela também está verdadeira. Ok? Questão número 5. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais.
com a utilização da propaganda gratuita no rádio e TV. A gente sabe que a partir das eleições desse ano, questões, consultas que são feitas à população, né, nos municípios, consultas populares, poderão figurar nas urnas eletrônicas para serem decididas pelo povo, né, pelos eleitores. Só que essas questões submetidas às consultas populares, a gente entende, a gente sabe que tem manifestações que são contrárias e manifestações que são favoráveis, ok? Essas manifestações, elas vão acontecer durante as campanhas eleitorais normalmente, mas não é possível, não poderão utilizar da propaganda gratuita em rádio e TV para essas manifestações. Então o erro da questão é porque afirmou que pode utilizar-se da propaganda gratuita em rádio e TV. É sem a utilização dessa propaganda gratuita no rádio e televisão. Então o erro está aqui no com. Questão número 5 está errada. E lá no texto constitucional nós temos o artigo 14, parágrafo 3º. Artigo 14, parágrafo 3º. Deixa eu só conferir, pessoal, se é o artigo 14, parágrafo 3º mesmo, que trata sobre essas manifestações. Eu acredito que não. O parágrafo 3º fala sobre as condições de elegibilidade, né? Sobre essas manifestações é o parágrafo 13, não é o 3º não. Então vamos corrigir aqui. Não é o parágrafo 3º, e sim o parágrafo 13. Bacana? Muito bem. Questão 6. O militar alistável é elegível e, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se for eleito, passará automaticamente, no ato da posse, para a inatividade. Sobre isso é o artigo 14, parágrafo 8º do texto constitucional. E lá nesse artigo 14, parágrafo 8º, ele vai falar o seguinte: olha, o militar alistável, ele é elegível, ponto. Só que tem algumas condições. Primeiro, se ele tem menos de 10 anos de serviço, ele se afasta da atividade. Basicamente isso. Se ele tem mais de 10 anos, ele vai ser agregado pela autoridade superior e, se ele for eleito, ele vai passar automaticamente, olha só, no ato da diplomação para a inatividade. A questão falou o quê? No ato da posse. Questão número 6 está errado. Não é no ato da posse, e sim no ato da diplomação. Diplomação. Ok? Questão 6, incorreta. Próxima questão. Questão número 7. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção partidária e o termo final para registro de candidatos. E aí, o que vocês acham? Para questionar, pessoal, a validade, a legitimidade da coligação partidária. A coligação, em regra, ela funciona como um só partido. Então tem ali 10 partidos coligados. A coligação é um único partido, certo? Agora, se for para questionar a validade da coligação, esse partido político, ele não precisa atuar em nome de coligação, ele vai poder atuar de forma isolada para questionar a validade da própria coligação. O artigo 6º, parágrafo 4º da Lei das Eleições fala que esse questionamento tem um prazo de início e fim. Fora desse prazo, não tem como, né? Que é durante o período compreendido entre a data da convenção e, veja, o termo final para impugnação do registro de candidatura. A questão trouxe o que para nós? Que é do termo final do prazo para registro, que seria 15 de agosto. Não, é do termo final do prazo para
impugnação das candidaturas. Questão número 7, incorreta. Agora é o artigo 6º. Anotem aí o parágrafo 4º, Lei das Eleições. Beleza? 8. As normas para escolha e substituição dos candidatos e ainda para a formação de coligações serão estabelecidas no Estatuto do Partido. Certinho. O Estatuto é a lei do partido. Em caso de omissão, ou seja, se o Estatuto não prever, caberá ao órgão de direção nacional do partido político estabelecer as normas, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições. A questão falou o quê? Até 30. Não é até 30. Dá um prazo maior, né? Até 180 dias. 180 dias antes da eleição. Artigo 7º, parágrafo 1º da Lei das Eleições. Acertaram essa questão? Sim? Questão 8ª, errada. 9. A escolha dos candidatos pelos partidos políticos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Ora, nós estamos falando desse período aqui, que é de 20 de julho a 5 de agosto, que acontece as convenções partidárias. Nessas convenções, os candidatos serão escolhidos e decidida a formação ou não de coligação partidária. Certo? Bom, realizada a convenção, tudo vai ser descrito numa ata, rubricado pela Justiça Eleitoral, né? Então tendo o aporte, ali, o aval da Justiça Eleitoral, publicada esta ata em... Aqui que está o problema. Aqui que está o problema, quando a gente fala das convenções. A publicação, pessoal, dessa ata de convenção, ela vai acontecer, veja, em 24 horas em qualquer meio de comunicação. A questão 9 não tem erro, tá tudo certo. Questão número 9 está corretíssima. Achou que tinha problema? Não tem. Questão número 9 está correta. Publicada em 24 horas em qualquer meio de comunicação. Artigo 8º da Lei das Eleições. Tá bom? Questão número 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, ou seja, deputados federais, Câmara Legislativa, deputados distritais, Assembleias Legislativas, deputados estaduais e câmaras municipais, os vereadores, no total de até 100% do número de lugares a preencher. Professor, faltou um trem aqui. Faltou. O artigo 10 da Lei das Eleições foi alterado várias vezes, né? E agora, o número de registro de candidatos por partido é o seguinte: até 100% do número de lugares a preencher, mais um. E a questão colocou apenas até 100%. Então, por isso que a questão 10 está errada. É até 100% mais um, tá? Artigo 10, Lei das Eleições. Beleza? Número 11. Constitui fraude a cota de gênero a obtenção de votação zerada ou pífia pelo candidato. Então, aqui nós temos o primeiro requisito. Prestação de contas com ou sem movimentação financeira idêntica, segundo requisito. Ausência de atos efetivos de campanha, terceiro requisito. E a prática de campanha eleitoral por candidato em benefício de outro candidato do mesmo partido político,
Então aqui nós temos o requisito número 4. Esses requisitos eles foram determinados pelo Tribunal Superior Eleitoral para ajudar a corte e as cortes, né, dos outros tribunais eleitorais no país para identificar possível fraude de cota de gênero. Então foi um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral lá de 2023, né, nós tivemos casos paradigmas, um caso paradigma no Brasil para definir o que seria essa fraude à cota de gênero. E esses, então, o que estão aqui previstos na questão, foram determinantes para a gente poder identificar o que é ou não fraude à cota de gênero. Questão número 11 está correta. Se você quiser anotar o número do acórdão para consulta, então anotem aí, por favor. É um agravo regimental em recurso especial, número sequência 10, sequência de 4 zeros, 115. Ok? De 14 de fevereiro de 2023. Então, questão número 11, verdadeira. Bora para a questão 12. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro dos seus candidatos até às 19 horas do dia 16 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Esse é um prazo que você não pode ir para a prova sem saber. Registro de candidatura, segundo lei das eleições, é até às 19 horas do dia 15 de agosto. 15 de agosto. 16 de agosto é o início da propaganda, tá? Então, questão 12 está errada. Não é 16 de agosto, e sim 15 de agosto. Ah, professor, onde que está isso? Está na lei das eleições, artigo número 11. Tá bom? 13. É condição de elegibilidade as propostas defendidas pelo candidato a prefeito, governador de estado e a presidente da República. Muitos erraram essa questão, muitos. Porque, na verdade, nós estamos diante de uma condição de registrabilidade, que são documentos exigidos para o registro de candidatura. Não é uma condição de elegibilidade. É um passo maior. É para registrar a candidatura, os candidatos a prefeito, governador de estado e presidente da República precisam apresentar as suas propostas de governo. Tá? Então, é uma condição de registrabilidade. Registrabilidade. Não elegibilidade, questão número 13 incorreta, artigo 11, lei das eleições. Tá? 14. Na hipótese do partido ou coligação não requerer o registro dos seus candidatos, estes candidatos poderão fazê-lo perante a Justiça Eleitoral, observado o prazo máximo de 72 horas seguintes à publicação da lista dos candidatos pela Justiça Eleitoral. Essa previsão, ela existe, nós estamos diante aqui do chamado requerimento individual de candidatura. Tá? Tá previsto no artigo número 11, parágrafo 4º. Esse requerimento de registro de candidatura individual é para suprir uma omissão do partido no registro coletivo, que não foi feito o registro de um determinado candidato. Mas o prazo aqui que está errado, não são 72 horas seguintes à publicação da lista, e sim 48 horas. 48 horas. Questão 14, errada. Bora para a última questão. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente, então nós estamos falando aqui do que abrange, do que contempla estar quite com a Justiça Eleitoral. Então a certidão de quitação abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a aprovação de contas da campanha eleitoral. E aí? Tem até uma súmula sobre isso, né? Gente, não precisa das contas estarem aprovadas para eu ter direito à certidão de quitação eleitoral. Eu já fui ali candidato, tive contas de campanha, elas foram apresentadas. A mera apresentação
pode gerar certidão de quitação eleitoral. Não precisa da aprovação. Tá? O que, segundo prevê a lei das eleições, é a apresentação das contas e não a aprovação. Então, apresentação das contas de campanha eleitoral. Questão número 15, incorreta. Lei das eleições, artigo 11, parágrafo 7º. Ok? E assim, nós fechamos o 9º simulado. Quero ver se ao longo dessas, ainda esta semana, eu divulgo para vocês o nosso 10º simulado. Fiquem atentos lá no Instagram, @professorbrunoeleitoral, e também no WhatsApp, faça parte do nosso grupo. Curtam o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seus colegas e até o simulado número 10. Tchau, tchau.